Bem, a fronteira entre Letônia e Belarus, onde a Letônia deslocou tropas, já é uma fronteira também por si bastante quente. As declarações oficiais da Letônia dão conta que esse deslocamento se dá por dois fatores. A questão dos imigrantes ilegais que poderiam entrar e que, com essa leva de imigrantes ilegais, poderiam também estar agentes russos de Belarus, do grupo Wagner e tudo mais. Eu tenho observado, não é, que os países ali que fazem fronteira com Belarus estão muito preocupados com essa realidade, mas muito preocupados mesmo. E o outro motivo, naturalmente, em decorrência do fortalecimento das relações entre Rússia e Belarus, no que tange não apenas ao armamento nuclear, mas ao deslocamento frequente, ou pelo menos frequentemente aventado, de material bélico da Rússia para Belarus, para fortalecer Belarus dentro da construção de um eventual conflito. Eu vejo as situações de conflagração potencial, não é, dentro desta região, como bastante expressivas também, porque você tem o gap de Suwałki, ali a questão da Lituânia, ali a questão do caminho de Kaliningrado. Há muita coisa em jogo dentro dessa construção, mas muita coisa mesmo dentro dessa construção passível de acirramento. A situação no Cáucaso, ela é limite, por todos os lados. As pessoas muitas vezes dizem, mas qual é a posição dos Estados Unidos nesse conflito? Claro que os Estados Unidos e a Rússia, e ambas as partes têm interesse em prevalecer como força de interposição em qualquer região passível de conflito, e a região do Cáucaso Sul é uma região fundamental, inclusive, para a construção das novas rotas capitaneadas pelos chineses. Hoje, um experiente diplomata a partir da Europa, com o qual eu tive a oportunidade de conversar por mais de 30 minutos, me disse o seguinte, que a questão do trânsito no Cáucaso Sul é tão importante quanto a questão do trânsito na República Árabe Síria, nessa fronteira entre Caim e Abu Kamal. Em ambos os casos, ele acredita, e eu corroboro de alguma forma essa impressão, que os conflitos eles extrapolam a questão OTAN-Rússia. Porque existem interesses, por exemplo, da Índia e da China, que ao serem absolutamente contrariados ou serem definitivamente afastados, podem gerar algum tipo de reação. Veja, por exemplo, vou voltar para a questão síria. Se esse passo, se essa fronteira entre Caim e Abu Kamal, por algum motivo, tentarem fechar essa fronteira, os Estados Unidos tentarem fechar essa fronteira com seus aliados, os turcos, os Estados Unidos, tentarem fechar essa fronteira para que os iranianos não alcancem mais o Líbano e a Síria, ou seja, o Mediterrâneo a partir dessa rota. A China veria seu interesse profundamente contrariado. Da mesma forma, se houver qualquer tipo de situação no Cáucaso Sul que cria um obstáculo definitivo para que os produtos da Índia passem em direção à Europa, isso pode gerar uma reação, além das colaborações militares que a Índia tem estabelecido nesse momento na região. Então, o conflito entre os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia é parte dessa grande disputa global pela questão da profundidade territorial, pelo controle dos recursos energéticos, por toda uma gama de situações que até muito pouco tempo atrás era discutida apenas em tese sob o aspecto do risco de gerar conflagrações. Tá? Agora a coisa está colocada. Agora a coisa está colocada de uma maneira absolutamente clara. A coisa está colocada de uma forma tão clara que nós podemos ver, e isso não é uma aposta, isso não é um chute, não é porque eu gosto ou não gosto de uma parte ou de outra, nós poderemos ver tanto a questão da República Árabe Síria, onde já há um espírito de conflagração praticamente aceso. O Cáucaso Sul está absolutamente à beira de um desastre, porque os controles que são feitos atualmente, as perspectivas de acordos que são feitas atualmente pelas partes que estão envolvidas na grande disputa global entrarão em choque. Porque, veja, os países menores, os países pequenos, eles tentam, de alguma forma, conversar com todos os elementos envolvidos sem mostrar um nível de adesão pleno a uma das partes para não atraírem a, vamos dizer assim, inimizade do outro lado. Mas vai acontecer um momento, e esse momento já está muito próximo, de colisão.
de colisão. E esse momento de colisão, ele vai apresentar duas alternativas, por mais antagônicas que sejam, né, paradoxais, mas que efetivamente vão ter que encontrar um desdobramento e uma solução. Ou você vai ter um choque enorme, grande, potencialmente destrutivo, ou você vai ter que buscar concessões. Então, a pergunta mais importante da live de domingo para o general Agostinho Costa é se esse conflito global que começou em 24 de fevereiro materialmente na Ucrânia, mas já vinha de muito tempo em relação pelo menos às disputas que eram feitas ou que são feitas na seara das guerras que não são guerras com tanques, com aviões, com helicópteros, com mísseis, mas que acontecem no subterrâneo, não é? Nós vamos precisar de um acordo, de uma acomodação e de uma capacidade de gestão desse processo para que as grandes potências envolvidas nessa disputa aceitem e compreendam que não poderão gerar todo esse processo sozinhas. Porque se for do contrário, a grande destruição, uma guerra que tenha múltiplos frontes ou localidades, pode eclodir brevemente. Então, eu quero também dizer para vocês o seguinte, não é fato de uma autoridade ucraniana, ou de uma autoridade russa, ou de uma autoridade da OTAN, dizer que essa guerra vai longe na Ucrânia. Tudo leva a crer que essa guerra, da maneira que está proposta, ela não tem uma solução de curto prazo se nós não conseguirmos construir uma solução política de consenso que vai gerar concessão. Porque sem concessão, esse acordo não existe. Sem concessão, esse acordo não existe. E vejam vocês, quer dizer, eu estou dizendo para vocês que a questão da Síria é delicada, porque é um ponto extremamente importante. Talvez o Cáucaso ainda seja mais importante do que a Síria, porque você cria bloqueios do Mar Negro para o Mar Cáspio, que podem criar ali a dinâmica de um total controle, e de um posicionamento da Turquia que possa, de alguma forma, ser tão importante quanto ou mais do que estima-se em função da questão do Mar Negro. Vocês já imaginaram se, eventualmente, os russos forem afastados do Cáucaso Sul? O controle do Cáspio e do Mar Negro criaria ali uma barreira, não só em relação à questão do fornecimento para a Rússia, mas criaria uma barreira operacional para a Índia e para a China. E essa barreira operacional ela seria completa, se a fronteira entre Caim e Abu Kamal ficasse fechada entre a Síria e o Iraque. Então, é um momento de definição. É um momento muito claro de definição. Agora, Thor, eu não acredito, boa noite, seja bem-vindo, eu não acredito que a Polônia esteja pronta a invadir uma parte da Ucrânia. Se acontecer, essa solução será apresentada como um pacto. Podem anotar. Quer dizer, será apresentado um pacto onde a Polônia é, de alguma forma, aliada da Ucrânia extra-OTAN, criando ali um ambiente de um acordo bilateral de garantia de segurança ou algo que o valha, e que permitiria a Polônia entrar na parte ocidental da Ucrânia. Tá? Então, essa situação ela é manifesta quando a gente observa que ontem os canais ucranianos dizem que o maior ataque que a Rússia fez desde 24 de fevereiro contra a região ocidental da Ucrânia aconteceu no dia de ontem. Mais do que isso, muito obrigado, Edson Vieira, boa noite, seja bem-vindo. Mais do que isso, agora, enquanto nós conversamos, os russos estão bombardeando os portos ucranianos que podem potencialmente servir como base de acesso ao Rio Danúbio. Rio Danúbio que pode garantir a exportação de grãos ucranianos e também a questão do fornecimento de armamento, para a Ucrânia, fornecimento esse de armamento que vem aí por intermédio dos países da OTAN e que chegue aí pelo Rio Danúbio a Ismail, a Remy, os portos que estão ali na boca do... Não, Ellen, não. Na boca do Danúbio. Daí ela não vai poder invocar o artigo 5º? Não, Ellen, nesse caso não, porque, veja, o artigo 5º ele pode ser evocado, né? Se você
tiver seu território atacado. Então, quer dizer, se a Polônia tiver uma contenda com a Rússia fora do seu território, eu acredito que o artigo 5º não possa ser evocado, tá? Não possa ser evocado. Então, você tem hoje toda uma realidade que pode permitir, ao meu ver, nessa questão, que os poloneses façam um pacto com os ucranianos e os ucranianos chamem, como os sírios, por exemplo, chamaram os russos, chamem os poloneses para dentro do seu território. E eles podem estar na região de Lviv, podem estar em outras regiões, podem, eventualmente, até buscar regiões onde a influência histórica dos romenos é grande, é maior até que a dos poloneses, como, por exemplo, na região da base de Chmelnytsk. Sim, Ellen, obrigado, estava afirmando, ok, não era uma pergunta. Como na questão da base de Chmelnytsk. E a base de Chmelnytsk, na realidade, ela é atacada de forma sucessiva, por quê? Porque ali na base de Chmelnytsk você tem os Sukhoi 24, que fazem os ataques com os Storm Shadow contra as bases russas, em Berdiansk, em Melitopol, enfim, no Mar Negro, na Crimeia, e ali podem estar, em breve, estacionadas tropas polonesas.